nós vamos estar abordando pontos do Apocalipse, tá? E hoje eu quero falar das 70 semanas. Pastor, nunca entendi esse assunto, nunca consegui, sabe? Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de estudar o Apocalipse porque não entendem. Hoje, eu te garanto que você vai aprender, vai entender perfeitamente. Eu quero dar início aqui, tá? E nós vamos falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Mas, antes eu preciso fazer uma breve introdução, e a gente sabe que a escatologia ela tem sido deixada de lado por muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, por acreditarem que é muito difícil entender, né? Na medida que existem muitos símbolos, e muita gente, então, acaba evitando o estudo do Apocalipse, né? Mas hoje, mais do que nunca, esse é um tema super relevante, porque o mundo inteiro está percebendo como as promessas e as profecias de Jesus estão se cumprindo. Então, além de ser um tema pelo qual eu me apaixonei de coração e alma, eu quero dizer para vocês que o estudo de escatologia me apaixona muito por ver como Deus inspirou os seus profetas em toda a Bíblia para falar das coisas que aconteceriam no final dos tempos. A palavra escatologia, ela significa o estudo das coisas do fim, né? E é muito importante que você entenda que em todo o Velho Testamento nós temos detalhes muito importantes a respeito do final dos tempos. Porém, não há nenhum outro livro do Velho Testamento que seja tão profundo e tão específico a respeito das coisas do fim como o livro de Daniel, tá? O livro de Daniel é aquele que apresenta os elementos vitais para o entendimento da escatologia. O livro de Daniel tem sido chamado por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento. E, ao mesmo tempo, é importante dizer que é impossível você entender o livro de Apocalipse sem entender o livro de Daniel, porque eles têm muitos elementos comuns, né? Especialmente as 70 semanas de Daniel, encontradas lá no capítulo 9, tá? Do profeta Daniel. Dos 12 capítulos, queridos, do livro de Daniel, 8 deles têm como centralidade a profecia e o final dos tempos, tá? Então, depois dessa introdução, vamos diretamente para o texto das 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versos 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É importante que vocês saibam que na língua original que foi escrita, né, que foi escrito o livro de Daniel, a palavra semana, ela pode se referir tanto a uma semana de dias, quanto a uma semana de anos. E no contexto, depois você percebe claramente que aqui, no caso, é uma semana de anos, tá? Então, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel, como nós vimos, né, anteriormente, eu já falei aqui no canal, o povo de Daniel é o povo judeu e a santa cidade é Jerusalém, tá? Aí, então, ele fala sobre 7 razões porque estas semanas foram destinadas, tá? Primeiro, fazer cessar a transgressão, depois, para dar fim aos pecados, depois, para expiar a iniquidade, em quarto lugar, para trazer a justiça eterna, em quinto lugar, para selar a visão, e em sexto lugar, para selar a profecia, e em sétimo lugar, para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, essas 70 semanas, o anjo Gabriel fala com Daniel que elas têm a ver com o cumprimento do propósito de Deus para com a nação de Israel. Lembrando a todos que Daniel estava jejuando há 21 dias, e depois de 21 dias o anjo chega até ele, porque Daniel estava sabendo que estava terminando o período de 70 anos de cativeiro,
que Jeremias havia profetizado. E ele queria saber como que seria, como seria o processo, né? Como que Deus ia agir para o povo voltar para a terra de Israel. E aí o anjo vem para ele e não fala somente daquele momento específico em que o povo ia retornar para do exílio babilônico. Ao contrário, ele fala de tudo que ia acontecer com as nações da terra, com Israel no centro desse histórico, né? Aqui as 70 semanas vão contar a história de Israel a partir do tempo de Daniel até o final dos tempos, tá? E aí depois ele continua dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, até aqui, tá? Bom, aqui fica claro o início das 70 semanas, que é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, quando o povo recebeu a permissão e saiu, deixou a Pérsia, no caso já era Pérsia, mas é a região ali da Babilônia, né, que é onde eles estavam, deixou ali o Império Persa para voltar para o território de Israel. E aí ele diz, né, que são 70 semanas, né, e aí ele conta primeiro 7 semanas, depois 62 semanas. E aí ele diz, olha, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ele já tinha contado 7, e agora 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabemos que este príncipe que há de vir, que destruirá o santuário, foi o general romano Tito, tá? Então, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, foram os romanos que destruíram o templo, né, no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aqui então vem a última semana, tá? A 70ª semana. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A grande dica aqui, meus irmãos, é que muitas pessoas me perguntam, pastor Giovanni, nós já estamos passando pela tribulação? Não, meus irmãos. A tribulação, o período de 7 anos, que é esta 70ª semana, ela começa com assinatura, tá? Ele aqui fará firme aliança com muitos, é o anticristo. Ele vai fazer um acordo de paz que permita Israel construir o terceiro templo lá no Monte Moriá, tá? Para que isso aconteça, ele vai ter que fazer paz com os muçulmanos e também com os cristãos. Então, o que inicia a 70ª semana, a tribulação, né, é este acordo de paz. Alguém vai dizer, mas já foram feitos alguns acordos de paz, pastor Giovanni, mas não este acordo. Porque este acordo permitirá que Israel construa o templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém. Aquele que você vê as fotos, do lado esquerdo está a mesquita de Al-Aqsa, né? Aquela que tem uma cúpula cinza escura, e do lado direito de quem olha, né, do Monte das Oliveiras, do lado direito está lá o Domo da Rocha, que é uma cúpula dourada. Então, a aliança, ela vai permitir isso, gente. Como é que a gente sabe? Por quê? Porque ele diz que o acordo é de 7 anos, né? Que é na última semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, onde que era feito os sacrifícios e as ofertas de manjares? No templo. E não se esqueçam, o próprio anjo disse que o templo seria destruído, e foi no ano 70. Então, para que essas ofertas sejam feitas e os sacrifícios sejam feitos, a gente sabe que o templo vai ter que ser reconstruído, porque desde então
Israel nunca mais fez sacrifícios. Hoje os judeus se reúnem em sinagogas, mas não existem sacrifícios. Eles só leem a Torá, a lei. Mas com este acordo de paz, vai ser feito novamente, vai ser construído ali o terceiro templo e vai voltar a ser feitos sacrifícios e as ofertas. Vocês estão entendendo? Mas na metade dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, ele vai romper com Israel. E lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, diz lá no capítulo 2, que ele vai entrar no Santo dos Santos e vai ostentar-se como se fosse Deus, né? Aí, Jesus Cristo chama isso em Mateus 24 de o abominável da desolação. Ele compara com a mesma profanação que foi feita por um grego chamado Antíoco Epifânio, que acabou culminando numa revolta, a revolta dos Macabeus. Mas Jesus, quando ele usa essa figura do abominável da desolação, ele está dizendo que vai acontecer de novo no futuro. Porque quando Jesus fala o abominável da desolação do Antíoco Epifânio, já tinha acontecido, tá bom? E o que o Antíoco Epifânio fez? Ele entrou no Santo dos Santos, colocou uma imagem de Zeus lá, e ainda sacrificou um porco, ou seja, uma profanação terrível, entende? O anticristo vai fazer alguma coisa semelhante, ele vai entrar no Santo dos Santos, né, nesse terceiro templo, e vai dizer que ele é o próprio Deus, né? Eu penso que ele vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou o Messias, né, que eu sou Deus, e eu vou dizer para vocês, olha, eu sou mesmo, e nessa hora os judeus vão romper com ele, e aí começa a chamada grande tribulação. A tribulação são 7 anos, a grande tribulação é a última metade, os 3 anos e meio. E aí diz, né, que ele vai fazer cessar os sacrifícios, as ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai perseguir Israel, vai perseguir aqueles que se converterem na grande tribulação, mas no final ele vai ser destruído, e isso acontece no final dos 7 anos, quando Jesus aparece dos céus, na batalha do Armagedão, e dá um fim a tudo isso, ok? Bom, eu expliquei para vocês o texto, mas agora, para ficar bem claro, bem didático, eu vou apresentar um gráfico, gente. O gráfico das 70 semanas de Daniel. Pode ser? Então, a gente precisa entender que este período de 7 anos também está detalhado no livro de Apocalipse, tá? Entre os capítulos 6 de Apocalipse e até o capítulo 19, versículo 21, tá? É importante vocês entenderem também que este período, ele é profetizado nas Escrituras, tá? Em diversos livros e com diversos nomes. Por exemplo, ele é chamado de tempo de angústia de Jacó, lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ele é chamado de 70ª semana de Daniel, tá? O texto que nós lemos, Daniel 9, de 24 a 27. Ele é chamado também por Daniel, né, no Daniel capítulo 12, versículo 1, de tempo de angústia. Ele é chamado de o grande dia, lá em Apocalipse 6 e 17. O dia do Senhor não é um dia, tá? É esse período inteiro de 7 anos, tá? Ele é chamado também de hora da provação, em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Ele é chamado de a indignação, em Isaías 26, versículo 20. É chamado de tribulação e grande tribulação, tá? Chamado por Jesus em Mateus 24, nos versículos 9, 21 e 29. Em Marcos 13, 19 e 24, e também em Apocalipse 7 e 14. E é chamado de o dia do Senhor, em Joel capítulo 1, verso 15, Joel capítulo 2, versículo 1, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Então vamos agora, gente, analisar o gráfico, tá? Para que você entenda
com muita facilidade, estude e decore as 70 semanas de Daniel, já que elas são tão importantes para o entendimento da escatologia, ok? Então o gráfico está aí e começa dizendo, ó, 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, tá? Logo do lado esquerdo aqui, nós temos aqui o decreto para restauração de Israel, ou seja, o decreto que foi feito por Ciro para que eles pudessem sair, né, e voltar para Jerusalém. A saída da ordem. Só que, na verdade, o decreto foi feito, mas as semanas começam a contar somente da saída da ordem, tá? Então, como eu li para vocês lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, é esse lado bem esquerdo aqui, tá? Essa primeira parte aqui, ó, vocês estão vendo aí 69 semanas, que dá 483 anos. Lembrando que esses anos são de 360 dias e não de 365 dias. Então, quando você vai fazer a conta em número de dias, tem que fazer por número de dias mesmo, para que chegue na data correta. Se você pegar 365 vezes 483 anos, não vai dar certo. São 483 anos, tá? De 360 dias. São 69 semanas. Lembra que o anjo fala primeiro de 7 semanas, que dá 49 anos, e depois 62 semanas, tá? Eu vou ler para vocês. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Portanto, essa primeira parte aqui, ó. Então, esse gravo vertical começa lá com o decreto de Ciro, né? E vai até a entrada triunfal do Messias, gente, tá? Porque o texto diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, né, nós temos aqui, do lado direito, deixa eu voltar no gráfico, aqui nesse primeiro quadrado, nós temos a entrada triunfal de Jesus, o Machia, né, que aconteceu num domingo de Ramos, tá? Quando ele entrou e foi aclamado, né, por todo o povo como o filho de Davi, né? Como o Hosana, o bendito que vem, o filho de Davi, né? O filho de Davi para os judeus já era o Messias. Ele foi aclamado, entende? Mas aí o texto diz o seguinte: depois das 62 semanas, ou seja, das 7 das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então, você vê aqui essa barra vertical onde tem a cruz, é a morte de Jesus. Então, há 69 semanas, desde a saída da ordem, né? Até a entrada de Jesus e a morte de Jesus, 483 anos. Isso, gente, é exato, tá? Exato. Bom, você vê um relógio embaixo, com essas setas dizendo, olha, o anticristo confirmando aliança, ou pacto, ou o acordo de paz, está aqui, ó. Ou seja, essa barra vertical aqui, ela representa o acordo de paz que o anticristo vai fazer com muitas nações, tá? Vamos ler aqui, ó. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aí agora, quando eu falo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, uma semana de anos, é essa última semana aqui, tá? E o livro de Apocalipse fala sobre esses números, sobre a metade
da semana, né, falando em 1240 dias, 42 meses, representando claramente a grande tribulação e a metade dela, né? 42 meses dá 3 anos e meio. Então, por isso que quando você lê Apocalipse, você já tem que ter entendido esse gráfico aqui da 70ª semana de Daniel. Bom, então, esta última caixinha aqui, ao lado da 70ª semana, ela começa, entenda bem isso aqui, ela começa com um acordo de paz, o anticristo, né, confirmando a aliança, e ela termina com o retorno do Messias, com o retorno de Jesus. Lá no livro de Apocalipse, quando ele desce dos céus com os seus santos, que é a igreja, né, para a batalha do Armagedon. Então, a última semana de Daniel, a 70ª semana, ou a chamada Semana da Tribulação, começa, tá, com um acordo de paz e termina com a descida de Jesus para acabar com tudo na guerra do Armagedon, tá? Na batalha do Armagedon. Bom, se você olhar embaixo da caixinha direita, você vê que eu dividi em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 1260 dias e 1260 dias. Por que eu coloquei isso? Porque o livro de Apocalipse fala desse jeito. 1260 dias, tá? E 1260 dias. Aí você vai dizer, mas pastor, e a caixa do meio? O que ela representa? Bom, vocês se lembram que eu falei para vocês já aqui nesse canal que as 70 semanas eram destinadas para o povo de Daniel, que é o povo judeu, e para a tua santa cidade? Quando o templo foi destruído no ano 70, o povo de Israel foi espalhado pelas nações. Então, é como se Deus tivesse dado uma pausa. Sabe esses relógios? Eu não tenho ele aqui, que eu queria mostrar para vocês, que parece um cronômetro. Quando você aperta, ele dá uma parada. Então, quando Jesus morreu, o cronômetro para Israel parou. Parou o cronômetro ali, e ali, logo em seguida, com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, começa então a dispensação da igreja. É como se Deus estivesse enxertando a igreja dentro da história de Israel. Ah, estou arrepiado. Isso a gente vê claramente no livro de Romanos, que Paulo fala que nós somos enxertados, né? Entende? Então, portanto, Deus vai voltar a tratar com Israel. Mas esse período que está aqui, essa caixinha do meio aqui, é chamada de a era da igreja, ou a era da graça, ou é aquele parênteses de mistério, né? Porque a Bíblia fala que a igreja é um mistério, gente. Nenhum profeta do Velho Testamento viu a igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele revela, ele diz que na plenitude dos tempos que Deus revelou, o apóstolo Paulo foi aquele que entendeu o mistério de Deus para a igreja. Então hoje nós estamos aqui. No gráfico, é bem no meio, nós estamos aqui no meio, a era da igreja, o parêntese de misterioso e os versículos 26 e 27, aqui do nosso texto de Daniel, 9, de 24 a 27, nos explica isso. Porque o texto vem dizendo o seguinte: e depois das 62 semanas será morto ungido e já não mais estará, não é isso? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui fala da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, e o seu fim será num dilúvio. E até aqui fala do ano 70, tá? A partir daí diz, ó, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Este pedacinho aqui no final, né, dos versos 26 e 27, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, fala do período da igreja. Embora não mencione diretamente, mas é isso. Está falando desse tempo, desse período entre a destruição do templo no ano 70 até o arrebatamento da igreja. Aí então vem a 70ª semana, que começa com o anticristo, aquela caixinha da direita, confirmando, tá? Confirmando
a aliança, o pacto ou o acordo de paz com muitos. E esta 70ª semana, ela é dividida em duas metades, como eu coloquei aqui. A primeira parte é chamada de tribulação e a segunda parte é chamada de grande tribulação. Aí você vai me perguntar, mas pastor, e onde está o arrebatamento? Tá, o arrebatamento aqui, meus irmãos, está exatamente muito próximo aqui, na minha opinião, um pouco antes da manifestação do acordo do anticristo, do acordo de paz. Porque o acordo de paz inicia, no dia que o acordo de paz for assinado, é o primeiro dia da grande tribulação. E como há uma promessa do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Eu creio que a igreja não vai viver nenhum dia da grande tribulação. E nem mesmo o dia que começar a grande tribulação, a igreja estará mais aqui. Porque Jesus disse, eu te guardarei da hora. E na língua grega, ele usa um prefixo, né? Ele usa o prefixo de dentro para fora, harpazo, né? Deixa eu ver aqui certinho. Vamos ver certinho para falar besteira. Na língua grega, ele usa o prefixo ex, tá? Que significa de dentro para fora. Vou te arrancar para fora, tá? Então, vamos fazer aqui uma repescagem, pode ser? Um resumão, um resumo, tá? De novo, dessas 70 semanas, usando o gráfico. Bom, começa com a saída da ordem, tá? Ciro decreta, mas quando o povo sai lá da Pérsia para voltar para Jerusalém, começou a contar as 70 semanas, ok? Passaram, nesse primeiro quadrado aqui, passando desse primeiro quadrado, 69 semanas de anos, que dá 483 anos. Essas 69 semanas são divididas em duas, 7 semanas e 62 semanas, tá? Aí alguém vai perguntar, mas e nessas 7 semanas, por que ele separou? Porque este foi o período em que o templo, o segundo templo, foi reconstruído, tá? Porque não se esqueçam, quando Nabucodonosor entrou pela última vez, né, no ano 586 a.C., ele destruiu tudo do templo. Quando o povo voltou para Jerusalém, eles reconstruíram, né, o templo, na liderança de Zorobabel. Isso está escrito no livro de Esdras, tá? E os muros foram reconstruídos na liderança de Neemias. Isso também está contado no livro de Neemias. Então, essas 7 primeiras semanas, 49 anos, fala deste período em que o povo de Israel voltou e foi reconstruir a cidade, né? Reconstruir as muralhas, reconstruir o templo. Depois passaram mais 62 semanas de anos, dando um total, até a vinda do Messias, de 69 semanas de anos, que é 483 anos. Depois desses 483 anos, certinho, Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, para ser morto depois, no meio da semana, e, como diz, o ungido será cortado, né? O ungido será morto, e já não estará. Quem é o Machia, o ungido que foi morto? Jesus. Agora, gente, eu li um livro chamado... é um livro muito importante que marca a data, tudo certinho. Eu preciso achar esse livro, eu vou falar para vocês aqui, e você vai ver a data que Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado como Messias. Nós estamos falando aqui de 483 anos, cravadinho com data e dia, mês e dia que Jesus entraria e seria morto. É extraordinário, é espetacular. Só uma profecia dessa já daria para todo mundo saber que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Agora, detalhe aqui para vocês, preste atenção nisso aqui, ó. Esta profecia, ela é tão fantástica que muitos teólogos falavam, não, esse livro foi escrito depois de Jesus. E colocaram lá como se fosse antes, até que se acharam os manuscritos do Mar Morto, que datam do 2º século antes de Cristo,
e o texto de Daniel estava lá completo. Então, não dá para negar, gente, que a Bíblia é a palavra de Deus e que o anjo Gabriel revelou de fato o que ia acontecer de maneira muito específica. Agora, se ele acertou perfeitamente todos os fatos nessas primeiras 69 semanas, não acertará a última semana? Será que ele vai errar na última semana, na 70ª, porque está aqui na direita do nosso gráfico? Antes de eu entrar aqui, né, nessa 70 semana, percebam no gráfico, é importante você olhar esse gráfico. Na sua esquerda, como você lê um livro, tá? Você lê o livro da esquerda para a direita, tá? A saída da ordem, então, da saída da ordem, do momento que foi dada a ordem, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, deu 69 semanas de anos, tá? Pausou ali. Nós estamos vivendo essa pausa. Oh, glória! Peraba, eu estou sentindo Jesus, aleluia. Talabacandará, séria. Desculpa, irmãos, é muito forte a presença de Deus quando a gente fala desse assunto. Eu estou todo arrepiado aqui. Então, nós estamos vivendo essa pausa que é o centro do nosso gráfico. A era da igreja. O relógio profético foi pausado aí. Nós estamos aí, tá? E se tudo que Daniel profetizou e escreveu, que foi dado pelo anjo Gabriel, aconteceu até a pausa que foi aqui na entrada, na morte de Cristo, você acha que ele vai errar essa última semana? Hã? O que vocês me falam aqui? Escreve aí, participa comigo no comentário. Então, essa parte do meio, essa parte aqui do meio que eu falei para vocês, é a era da igreja, também chamada de era da graça, que começa com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes e termina com o arrebatamento da igreja, gente. E aí, então, Deus voltará a tratar com Israel na última semana, a 70ª semana. Neste período, a era da graça terá findado, entende? Aí, o Espírito Santo já não mais habitará nas pessoas, ele estará presente, mas é porque senão não haveria nenhuma conversão, mas ele não habitará dentro das pessoas. E as pessoas que estiverem nessa última semana aqui, para crer em Jesus, vão ter que pagar um preço muito caro, porque o anticristo vai estabelecer o seu reinado de tirania, a marca da besta vai ser imposta sobre todos, quem não aceitar vai ser morto, perseguido, decapitado, e, portanto, este período será um período muito difícil. Mas o nosso gráfico termina, as 70 semanas terminam, né? Vamos dizer assim, né? A última semana de anos, a tribulação começa com o tratado de paz sendo assinado e termina com o retorno de Jesus lá nos ares, que está sendo muito bem descrito em Apocalipse capítulo 19, quando ele vem dos céus, guerreia a batalha do Armagedon, manda o anticristo, o falso profeta, já para o lago de fogo, todos os inimigos de Jesus morrem, e ali ele vai começar o milênio, mas isso faz parte de um outro vídeo que eu vou apresentar para vocês posteriormente. Então, meus irmãos, eu quero concluir perguntando para você, você acha que o livro do Apocalipse é um livro prático? Que é importante que a gente o estude? Você acha que é importante estudar o Apocalipse? Eu quero dizer que sim, nunca foi tão relevante, porque todas as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Jesus falou, aquilo que está no livro do Apocalipse, está acontecendo, gente. Então, nós devemos estudar o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é o clímax da história, é a resolução da narrativa bíblica, gente. Ignorar o livro do Apocalipse é semelhante a ir ao cinema, né? E quando vai chegar o clímax, você levanta e vai embora. Reconhece a história toda, mas não conhece como termina o filme. Então, devemos estudar o livro do Apocalipse, porque eu quero mostrar para vocês aqui nessas lives
é que o Apocalipse pode ser entendido de uma maneira muito prática. Então, eu quero dizer para você que quem estuda o Apocalipse passa a ter a confiança nas Escrituras, começa a colocar o foco do seu coração nas promessas futuras. O apóstolo Paulo chama de bendita esperança, né? Então, além disso, ele constitui como uma grande influência para que as pessoas que o estudem se purifiquem, né? Porque todo mundo quer ser encontrado na vinda de Jesus, se santificando para estar presente no dia do arrebatamento. Não é verdade? Glória a Deus. A irmã Maria, lá no Portugal, está dizendo: a igreja vai subir e o mundo fica na 7ª semana da tribulação. No final da tribulação, a noiva vem com Jesus e aí começa o milênio. Assim é que é. E no fim do milênio, o julgamento. Irmã Maria, vem fazer live comigo, irmã. Olha aí, resumiu a live toda aqui. Resumiu a live toda, a irmã Maria, gente. Essa sim foi uma aluna. Aqui, ó, uma boa aluna, hein? Deus abençoe minha irmã Maria. Glória a Deus, a vozinha. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado pela participação. Os adversários estão dizendo assim: olha, o canal Povo da Fé caiu, já era, acabou. É aí que começou, irmãos. Estamos vivendo coisas extraordinárias aqui em Ribeirão Preto. Quem mora em Ribeirão Preto aqui, eu estou pretendendo iniciar uma célula aqui em Ribeirão Preto. Mas eu não conheço ninguém aqui ainda que a gente possa fazer esse trabalho, né? Se você mora em Ribeirão Preto... Ah, e outra coisa também, irmãos, eu vou deixar aqui para vocês o Pix, o nosso CNPJ. Eu falei para vocês da caixa de som que a gente vai comprar para iniciar o projeto na praça aqui em Ribeirão Preto, que a caixa lá de Guariba é de Guariba. Não vou pegar ela e trazer para cá, porque como é que os irmãos vão trabalhar lá, tá? Vou mostrar para vocês a caixa de som. Ela custa R$ 5.500, mas o rapaz da loja fez para a gente mais barato, fez para nós R$ 4.800. É caro, mas é uma caixa de 700 watts RMS e a gente vai conseguir falar de Jesus tranquilamente. Faça R$1 no Pix, R$2, R$10. Eu não estou pedindo, eu estou pedindo para quem pode. Pastor, eu vou te xingar porque o senhor está pedindo oferta, está pedindo Pix. Gente, a Bíblia fala que boa coisa é dar, é melhor dar do que receber. Então, se você pode, contribua. Se você não pode, apenas ore para que a gente consiga comprar essa caixa, tá? Eu vou orar por vocês agora, nós vamos para Guariba, tá? Você que pode, faça a sua contribuição, deixa Deus te usar aí. Eu quero orar por você, eu vou para Guariba agora, nós estamos congregando em Guariba ainda, então eu estou indo todo dia e voltando. Todo dia eu vou para lá e volto. Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por essa live, que possamos abrir o nosso entendimento para entendermos, meu Deus, esse livro tão especial, esse livro tão necessário, que é o Apocalipse, que vai nos mostrar as profecias apocalípticas a respeito do fim. Graças te dou, meu Deus, por essa live, por esse momento em que nós estamos juntos aqui, meu Pai. Que o teu povo seja abençoado, saia dessa live, meu Deus, com um pouco mais de conhecimento a respeito desse assunto. Nos ajuda a entender, a abrir a nossa mente, meu Pai, para que também possamos ensinar a tantas outras pessoas a respeito desses assuntos. Que possamos ser professores do Apocalipse, para mostrar para as pessoas que as profecias estão se cumprindo, que tudo aquilo que o Senhor mostrou para Daniel está acontecendo e que o fim vem. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo povo da fé, por cada inscrito no canal, que eles sejam abençoados e que a sua mão esteja estendida para dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor, já te agradecendo por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Irmãos, amanhã eu volto, a gente pode falar amanhã. Vocês querem falar do que amanhã? Se você está no canal Povo da Fé, se inscreva no canal Pastor Giovanni Dias. E se você não é inscrito no canal Povo da Fé, está pelo canal Povo da Fé, se inscreva. Você recebe a notificação do mesmo jeito. O nosso canal perdeu cerca de
3 mil inscritos. Está caindo, porque o YouTube nos censurou. Mas nós não vamos parar, vamos avançar e a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.